Olá, eu sou Harley De Nicola, médico radiologista da FIDE. O objetivo deste vídeo é falar sobre o TIRADS. O TIRADS nada mais é do que um sistema de descrição e classificação de lesões tiroidianas baseado no BIRADS da mama. Sabemos que metade da população tem ou terá um nódulo de tireoide, e apenas 7 a 10% desses nódulos são malignos. Portanto, a grande questão é, quando prosseguir a investigação de um nódulo? Existem outros TIRADS na literatura médica, e nós vamos falar sobre o TIRADS publicado pelo grupo francês em 2013 e revisado em 2015, por ser o mais simples e possuir a maior casuística. Neste TIRADS, existem 5 características de malignidade em um nódulo tireoidiano. Primeira, nódulo mais alto do que largo. Segundo, presença de microcalcificações. Terceiro, margens irregulares ou espiculadas. Quarto, nódulo marcadamente hipoecóico. E 5, evidência de acometimento extratireoidiano ou extranodular, no caso de nódulos com calcificações periféricas rotas. A classificação vai de 1 a 5, sendo que o TIRADS 1 é uma glândula normal. O TIRADS 2 apresenta um risco de malignidade próximo de 0, inferior a 1%. O TIRADS 3, o risco de malignidade varia de 1 a 5%. No TIRADS 4A, este risco sobe para 6%. No TIRADS 4B, o risco sobe para 58%, e no TIRADS 5, o risco de malignidade é superior a 90%. TIRADS 4B, o risco de malignidade é de 58%. Então, no TIRADS 2, com baixíssimo risco de malignidade, próximo de 0, entrariam os cistos simples, imagens anecóicas com paredes finas e regulares, cistos septados, nódulos espongiformes. O que são nódulos espongiformes? São nódulos com presença de microcistos que ocupam 50% ou mais de sua superfície. Nesta categoria também entram os pequenos nódulos hiperecogênicos que compõem o padrão difuso ou o padrão micronodular da tiroidite de Hashimoto. Na categoria TIRADS 3 entram os nódulos iso ou hiperecogênicos que não possuem nenhuma daquelas características de malignidade. Lembrando que a ecogenicidade do nódulo deve ser comparada com a ecogenicidade do parênquima glandular normal. Ainda nesta categoria entram os nódulos mistos com porção sólida que também não possuem nenhuma característica de malignidade. Nesta categoria encontram-se os nódulos moderadamente hipoecóicos com contornos regulares e que também não possuem nenhuma característica de malignidade. Lembrando que neste caso, a ecogenicidade do nódulo deve ser comparada com a ecogenicidade da musculatura superficial. Aqui um nódulo misto com a sua porção sólida, moderadamente hipoecóica, com contornos regulares, que também entra na classificação 4A. Nesta categoria entram os nódulos que possuem uma ou duas características de malignidade. Neste exemplo, temos aquele nódulo mais alto do que largo, ou seja, o maior eixo vertical e não o horizontal. Além disso, esse nódulo possui margens espiculadas. Neste exemplo, temos um nódulo marcadamente hipoecóico. Mais uma vez, lembro que a ecogenicidade do nódulo deve ser comparada com a musculatura superficial. Quando o nódulo é mais hipoecóico do que o músculo, ele é classificado como nódulo marcadamente hipoecóico. Na categoria 5, onde o risco de malignidade é superior a 90%, entram os nódulos com 3 ou mais características de malignidade,
ou aquele nódulo acompanhado de linfonodopatia atípica cervical, ou ainda com sinais de disseminação extratireoidiana. Neste exemplo, temos um nódulo marcadamente hipoecóico, com limites imprecisos, contornos irregulares e com presença de microcalcificações no seu interior. Neste exemplo, temos um nódulo mais alto do que largo, com presença de microcalcificações, que são estes pontos hiperecogênicos, com menos de 2 milímetros no seu interior. E também podemos perceber o borramento da cápsula tireoidiana, que é esta linha fina, branquinha, ecogênica. Isto é um sinal de invasão na cápsula. Agora vamos mostrar num tutorial como classificar de maneira simples um nódulo tireoidiano. Primeiramente, procure por alguma daquelas 5 características de malignidade. Primeiro, presença de microcalcificações, que são imagens puntiformes e hiperecogênicas menores do que 2 milímetros. 2. O nódulo mais alto do que largo. 3. Presença de margens irregulares, espiculadas ou microlobuladas. 4. O nódulo marcadamente hipoecóico, ou seja, aquele nódulo mais escuro que o músculo superficial. E 5. A presença de calcificação periférica rota, com disseminação para o parênquima glandular adjacente, em inglês chamada de ring calcification. Se o nódulo possui um ou 2 destes sinais de malignidade e não possui linfonodo cervical atípico, ele é classificado como 4B. Se ele possui 3 ou mais das características de malignidade, ou se ele possui linfonodo atípico cervical, ele já é classificado como TIRAD 5. Caso o nódulo não possua nenhum sinal de malignidade, você deve estudar a ecogenicidade. Se o nódulo for moderadamente hipoecóico, ele é classificado como 4A. Se o nódulo for iso ou hiperecóico em relação ao parênquima glandular, ele tem a classificação como TIRADS 3. Lembrando que nódulos mistos, sem nenhum sinal de malignidade, entram também na categoria TIRADS 3. Na categoria TIRADS 2, onde o risco de malignidade é próximo de zero, entrariam os cistos simples, os cistos septados, os nódulos espongiformes, que são aqueles nódulos que possuem microcistos no seu interior, ocupando 50% ou mais do seu volume. Presença de macrocalcificações isoladas ou aqueles pequenos nódulos ecogênicos em tireoidite, também chamado de padrão micronodular, típico da tireoidite de Hashimoto. Vale a pena comentarmos sobre a recente e importante publicação do American College of Radiology sobre o TIRADS. No TIRADS do ACR, distribui-se pontos de acordo com algumas características do nódulo. Na verdade, de acordo com 5 características: a composição, a ecogenicidade, a forma, a margem e focos ecogênicos no seu interior. Tomando como exemplo a ecogenicidade, você escolhe uma característica em relação à ecogenicidade. Se o nódulo for anecoico, 0 ponto. Se o nódulo for hiper ou isoecóico, ele ganha 1 ponto. Se o nódulo for moderadamente hipoecóico, 2 pontos. E se ele for marcadamente hipoecóico, ele ganha 3 pontos. Fazemos a mesma coisa para cada característica deste nódulo e então ele vai ganhar uma somatória de pontos. Se a somatória total for 0, esse nódulo vai ganhar uma somatória de pontos. Se a somatória total for 0, esse nódulo é como 2 pontos. TIRADS 2 é um nódulo não suspeito, também não é necessário fazer a punção.
3 pontos, ele é classificado como TIRADS 3, moderadamente suspeito. Indica-se a punção apenas se ele tiver 2,5 cm ou mais no seu maior diâmetro. Se a somatória for de 4 a 6 pontos, ele é classificado como TIRADS 4, moderadamente suspeito. É indicada a punção aspirativa se ele tiver 1,5 cm ou mais no seu maior diâmetro. E aquele nódulo que possui 7 ou mais pontos é classificado como TIRADS 5, altamente suspeito, punção indicada se ele tiver 1 centímetro ou mais no seu maior diâmetro. Acrescentando que no TIRADS francês anteriormente comentado, não é indicado fazer a punção em nenhum nódulo com menos de 1 centímetro de diâmetro. Como referências bibliográficas, tivemos a pesquisa realizada nestas fontes que colocamos à disposição neste vídeo. Para maiores informações, acesse nosso portal